Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 17 da NFL, penúltima rodada da temporada regular da NFL. Seria a última antes da expansão da temporada regular de 16 para 17 jogos, mas agora ainda teremos mais uma semana. A gente vai passar por todos os jogos aqui. Eu digo a gente, porque eu estou aqui com meu amigo Felipe Lawrence, jornalista do Valor Econômico, comando o perfil @quarterback. Vocês estão acostumados aqui, é da casa. Felipe, como é que você tá? E aí, Gabriel, tudo bom? Por enquanto é a penúltima rodada, mas daqui a alguns anos vai ser a antepenúltima, hein? Sim, aumentou 16 para 17, para depois aumentar para 18, e daqui a 10 anos já não tá falando para aumentar para 20. Exato. Não tem limite à ganância dos donos do futebol americano. Felipe Lawrence, que estava falando que ele estava com os pés pro alto nessa o recesso, né, de fim de ano, os figurões do mercado econômico no Brasil respirando aliviado essa semana, né, estão tranquilos. Tem um sorteio, sei que vocês devem ter visto no Twitter, no título do podcast, tem um sorteio que eu vou falar em algum momento do podcast, brincadeira, depois que a gente acabar a primeira parte aqui, eu vou falar e vou explicar o sorteio direitinho, não precisa ficar, não tô escondendo o jogo, não tô enganando vocês, eu tô falando, vai ser depois que a gente passar da primeira parte do podcast. A gente vai falar das apostas da semana. E no final, como é o último podcast de NFL aberto ao público em 2022, eu propus ao Felipe, ele achou legal, a gente vai fazer nossos top 5 filmes de 2022, né? Nossos 5 filmes favoritos, né? Dados os recados, vamos começar pelo Thursday Night Football. Se você estiver escutando sexta-feira, no sábado, no domingo, tá lá na descrição, tem timecode de todos os jogos. Pula já para Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, que aí você já vai para a parte que não, são jogos que ainda irão acontecer. Mas para quem tá aqui ainda, Dallas Cowboys contra Tennessee Titans, vitória dos Cowboys tá pagando 1,18 no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Vitória dos Titans pagando 4,90, total 40 pontos, handicap Cowboys menos 10. A tendência é que o pessoal, o Titans tá desesperado e tal, mas se você analisa bem, esse jogo não vale nada pro Titans, né, Felipe? Esse jogo não vale nada pro Titans. É a tendência, eu acho que eles vão usar esse jogo mais pra não deixar o time parado, né? Mas não deve fazer grande esforço, porque o grande desafio pro time é na semana 18 contra o Jaguars, que vai ser a disputa pelo título da AFC South, né? Não importa se o Jaguars perder essa semana, se eles vencerem, o que importa é o jogo entre os dois. Quem vencer o jogo da semana 18 tá nos playoffs. Exatamente. Então esse Thursday Night Football ele perde um pouco de importância, até mesmo pro Cowboys, né? Que já tá com vaga garantida nos playoffs, ainda briga, né, com o Eagles pela primeira colocação da NFC East, mas difícil, acho que não deve brigar tão forte assim. Então vai ser meio que um jogo treino, acho que vai ser um jogo meio com cara de pré-temporada, um jogo com pouca disputa, os times, principalmente o Cowboys tentando explorar um pouco, acho que vai tentar experimentar algumas coisas para ver o que funciona e o que não funciona, já pensando nos playoffs. Não deve ser um jogo que deve gerar grandes emoções, o Titans ainda tá tentando se encontrar sem o Ryan Tannehill, né? Tá tentando armar o esquema de jogo que o Malik Willis fique confortável, algo que ainda não aconteceu, né, nesses jogos que ele tá como titular. Então acho que a gente vai ver um pouco do Derrick Henry, mas de forma limitada. Não vai ser, imagino que eles vão guardar o Derrick Henry pra semana 18, não vão expor muito ele nesse jogo contra o Cowboys, que não vale nada pro time, né, nessa semana. Concordo plenamente. Acho que a grande questão desse jogo para os Titans é dar repetições para o Malik Willis, porque ele precisa. Todos os jogos dele na temporada, ele foi muito mal, e a gente sabia que ele era um projeto, sabia que ele não estaria pronto logo de cara, e ele não tá mesmo. Então é um jogo para dar repetições, para dar um pouco mais, para ele se sentir um pouco mais confortável, né? Porque eles vão precisar muito dele no jogo da semana 18, e é um jogo vencível contra o Jacksonville Jaguars, né? Por melhor que os Jaguars venham jogando, eu não cheguei num ponto ainda que eu confio que os Jaguars vão vencer um jogo que eles deveriam vencer, né? Ainda é um time jovem. E pros Cowboys, vale mais pro Cowboys, né? Porque eles ainda sonham com a seed número 1, né? Então, precisaria dos Eagles perderem os 2 próximos jogos, né? Que é improvável.
Mas eles estão vivos ainda, mas é um jogo que realmente eu ficaria surpreso se eles não fossem já pro intervalo com uma vantagem tranquila e tirassem o pé totalmente do acelerador. Eu gosto desse Cowboys menos 10 por causa disso. Vamos passar agora pro Monday Night Football, que é o grande jogo da rodada. Aliás, seja bem-vindo novamente, você que está estudando na sexta, no sábado, no domingo. Buffalo Bills contra Cincinnati Bengals. Em Cincinnati, vitória dos Bills está pagando 1,87, dos Bengals 1,95, total 49,5, handicap Bills menos 1, tudo isso lá no Bodog. Um grande jogo e um jogo que importa bastante para as duas equipes, né, Felipe? Porque o Buffalo Bills não pode tropeçar para buscar a seed número 1, né? Eles têm nesse momento o critério de desempate, que é o confronto direto com o Kansas City Chiefs. Então, se eles tiverem a mesma campanha, eles têm no momento, eles vão direto para o Divisional Round. E os Cincinnati Bengals, eles podem garantir a AFC Norte, né? É engraçado para mim, porque são dois times totalmente em momentos diferentes, né? Bengals e Ravens, mas os Ravens ainda têm chance matemática de roubar a divisão. Então é um jogo bem importante de 2 dos 3 melhores times da conferência. E é raro a gente ver um confronto desse calibre nessa altura da temporada, né? Eu tava dando uma pesquisada nisso aqui de grau da gravação, que juntando Buffalo e Cincinnati, os dois têm 23 vitórias. É o Monday Night Football com maior vitórias conjuntas entre os dois times desde 1997. Então, assim, é um jogo de calibre muito alto. É quase uma prévia de playoffs, né? Porque se você fizer várias projeções, grande chance desses dois times se encontrarem nos playoffs, ainda mais pelo momento que eles vêm, né? O Bills vem de 6 vitórias consecutivas. Os Bengals não perdem, acho que desde outubro. Então, assim, são dois times que estão em momentos muito bons, dois times que eles se encaixam bem, os jogos deles se encaixam bem, são dois times que os estilos de jogos se mesclam de forma que sempre dá grandes jogos entre as duas equipes, e eu imagino que não deve ser diferente aqui nesse Monday Night Football. Talvez os times escondam um pouco o joio, exatamente porque está muito perto do possível próximo confronto nos playoffs, então talvez isso afete um pouco, mas acho que vai ser um grande jogo. Acho que são dois times que, como você bem disse, o Bills precisa garantir essa primeira colocação da AFC. O Bengals, por conta que ele começou ruim de temporada, ainda não garantiu a AFC North, né? Então é um jogo importante para eles garantirem a divisão. Acho que vai ser um jogo bem interessante, cara. Acho que vai ser um jogo que vai dar o que falar. Acho que vai ter um confronto, né, dos dois grandes quarterbacks, entre o Joe Burrow e o Josh Allen. Acho que a gente sempre fala, tem que apresentar a NFL para quem não conhece em jogo bom. Acho que esse é um jogo bom para você apresentar o amiguinho que não assiste a NFL ainda. Bom ponto, esse tem tudo para ser um jogo bom mesmo. É muito importante ter essa folga, né? Essa seed número 1. É gigantesco, e o Chiefs tem um calendário bem mais tranquilo, né? Os Chiefs enfrentam os Broncos nessa rodada e depois enfrentam os Raiders. Então é bem provável que eles percam um desses dois jogos, né? Então os Bills, basicamente você vence aqui e você dá um passo importante, né? Eles têm os Patriots ainda na semana 18, que é um jogo que os Patriots, dependendo do que aconteça na semana 17, pode ser um jogo que de vida ou morte. Então é um jogo realmente muito grande. O Cincinnati Bengals, de fato eles vêm numa sequência muito boa, mas vem de 2 jogos estranhos, né? Aquele jogo contra o Buccaneers, eles começaram muito mal, e aí o Tom Brady chegou assim: toma, Joe Burrow, a vitória vai ser sua aqui. Faltou eles sentarem e colocar a bola na própria endzone, o Tampa Bay Buccaneers, né? Um colapso gigantesco. E no jogo contra os Patriots na semana passada, né, a equipe foi muito mal no segundo tempo, cometeu turnovers, os Patriots quase voltaram. Acho que se o Nick Folk não erra aquele extra point ali no final, poderia ter ido para prorrogação a partida. Sim. E a equipe perdeu lá o Collins também, né, que é o right tackle titular, e ninguém vai confundir ele com o Lane Johnson ou com o Tristan Wirfs, mas ele é um right tackle muito bom, né? Então a gente sabe que a linha ofensiva dos Bengals deu um salto bem considerável esse ano, e ele é um dos motivos. E o Buffalo Bills tem mostrado que consegue ainda gerar pressão,
precisa mandar um pouco mais de blitz e tal, mas ainda consegue gerar pressão mesmo após perder o Von Miller. Então é um jogo que o Joe Burrow, que é um cara que passou a moto mais barulhenta do mundo aqui na minha rua agora, que ele convida muito a pressão pra ele mesmo, né, o Joe Burrow, né? E por isso eu vou de Buffalo Bills aqui. Eu acho que é um time melhor e o Josh Allen, quarterback melhor. Jogo bem equilibrado, como o Bodog colocou aqui, Bills -1 apenas, mas eu acho que dá Buffalo Bills aqui. Eu acho que, como você bem disse, acho que o grande fio da meada nesse jogo vai ser realmente a defesa do Bills. É uma defesa que consegue criar mais pressão, é uma defesa que eu vejo mais robustez do que a do Bengals, é uma defesa que consegue forçar mais turnovers do que a do Bengals, e a gente viu nos últimos jogos que o ataque do Bengals está tendo um pouco de dificuldade em movimentar a bola, tem dificuldade contra essa pressão. Então acho que você, como você bem disse, acho que pode ser esse grande fio da meada, pode ser a grande vantagem do Bills nesse jogo, vai ser a defesa. Mas eu acho que em última análise, né, em última instância, acho que o que vai definir esse jogo é o confronto entre os quarterbacks, né? O confronto entre Joe Burrow e Josh Allen. Acho que você tem 2 quarterbacks desse calibre em campo, acho que eles que vão definir a partida. Acho que não tem como tirar essa responsabilidade deles. Apesar da defesa do Bills ser melhor, ter maior robustez, acho que no fim das contas vai ser o desempenho dos quarterbacks que vão, esses 2 grandes quarterbacks que vai impulsionar essa partida. Eu concordo. Nesse momento eu vejo um pouco mais de vantagem do Bills. Acho que o jogo, entre aspas, importa mais pro Bills. Acho que eles vão entrar com mais vontade no jogo, vão entrar mais preparados. Acho que é um time que tem mais robustez, um time que vem apresentando um melhor desempenho nas últimas semanas do que o Bengals, apesar da boa sequência do Bengals. Então acho que você tem essa vantagem pro Bills nesse confronto. Os Bengals não tem o Sam Herbert nesse momento, né? O Trey Hendrickson tá jogando no sacrifício, né? Os 2 edge rushers titulares da equipe, que já perdeu o Chidobe Awuzie também por lesão, né? Então, a defesa continua jogando bem, né? Mas perdeu alguns caras importantes. Vamos passar agora para Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. O jogo em Tampa Bay, vitória dos Panthers tá pagando 2,40 no Bodog, dos Buccaneers 1,60. Total 40 pontos, handicap Bucks -5. É uma divisão que eu tenho usado para descrever a palavra pútrida. Essa tem sido o adjetivo. E é um jogo que, basicamente aqui, um jogo de playoff, né? Se o Buccaneers vencer, eles estão na pós-temporada. Não sei se matematicamente os Saints ainda conseguiriam ultrapassar. Eu tô com o Playoff Machine aberto aqui. De vez em quando vocês vão... Eu vou tentar cortar no podcast, mas eu vou tentar fazer as contas aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, o Buccaneers está nos playoffs se eles vencerem, né, nesse jogo. Deixa eu ver no e-mailzinho lá da NFL se eles botaram alguma coisa. É isso mesmo. Vence o jogo, eles estão nos playoffs. Só que o Panthers vem num momento bem melhor. Mas, porém, entretanto, Tom Brady. É difícil acreditar que num jogo desse tamanho ele não vai, pelo menos, colocar o Buccaneers na posição de vencer a partida. Eu acho que é um jogo bem complicado de se definir, porque eu até escrevi no Twitter que o ataque do Buccaneers está bizarro nessa temporada, né? Um ataque que não está conseguindo avançar, não consegue se desenvolver em campo. O ataque terrestre morreu, você não tem como mais depender do Leonard Fournette. O Rashad White não conseguiu ainda se estabelecer, né? O novato. O Tom Brady não está conseguindo aproveitar Chris Godwin, não está conseguindo aproveitar o Mike Evans. Então é um ataque que tem muita dificuldade em avançar o campo. E nessas últimas semanas esse desempenho do Buccaneers me deixou um pouco em dúvida se ele tem realmente se ele vai ter essa capacidade de enfrentar o Carolina Panthers, que vem muito melhor, um time que melhorou muito desde a demissão do Matt Rule, né? A gente não vê isso na NFL, o time demitiu o técnico interino, fazer o time ter um desempenho muito melhor, mas aconteceu aqui. O Steve Wilkes está conseguindo tirar muita coisa desse Panthers, né? O Ben McAdoo está conseguindo fazer o ataque do Panthers e muito bem, né? Um cara conseguiu encontrar um balanceamento bom com o Sam Darnold, mesmo com a saída do Christian McCaffrey no meio da temporada. Então
é um time que vem num momento melhor. Eu acho que ele chega num momento melhor para essa partida e chega com um time com uma robustez melhor do que o Buccaneers. Acho que o fio da meada, bem que você disse, é o Tom Brady. Se o Tom Brady jogar bem, se o Tom Brady jogar, que a gente sabe que ele consegue jogar nessa parte final da carreira dele, acho que a vantagem vai pro Buccaneers. Mas o Buccaneers não me apresentou nas últimas semanas algo, não apresentou um campo que me faça ter essa confiança que o time vai realmente disparar contra o Panthers, que vai acordar e vai fazer esse jogo ser competitivo. Acho que vai ser um jogo. Cara, vai ser um jogo nervoso, não daquele jogo meio complicado, mas acho que agora eu tô vendo um pouco de vantagem pro Panthers. O Tom Brady fez um jogo tenebroso, né, no último domingo, né, um dos piores que eu já vi dele, mas ele é parte do problema, né, e é o que eu falo sempre no podcast, quando um ataque tá tão mal como o tal do Tampa Bay Buccaneers, nunca é só um fator, nunca é só o Tom Brady tá velho, ou linha ofensiva, ou play call, normalmente é tudo, e é tudo, no caso do Tampa Bay Buccaneers, né, mas eu sei que não é nada analítico, mas no final do dia a gente tá falando do Sam Darnold contra o Tom Brady, né, é complicado. Os Panthers têm jogado bem defensivamente, o jogo terrestre da equipe, teve aquele jogo contra os Steelers que foi muito ruim, contra os Lions eles destruíram os Lions pelo chão, né, atropelaram completamente. Carolina Panthers tem o 4º melhor ataque terrestre em EPA por jogada na NFL, sem o Christian McCaffrey. A gente tá chegando lá com o valor de running backs. Um dia a gente vai alcançar esse destino, né? Mas eu tô curioso para ver como vai se portar a defesa do Buccaneers, que já foi uma grande defesa contra o terrestre, já foi a melhor da NFL, não tem sido isso, mas uma atuação vintage seria bem importante, porque aí você vai estar pedindo pro Sam Darnold decidindo o braço, e aí eu não confio nada. Eu acho que da Tampa Bay Buccaneers aqui. Eu me recuso a acreditar que um jogo desse tamanho o Tom Brady não vai fazer o que for necessário, nem que, tenha que colocar espião filmando o treino dos Panthers, nem tenha que murchar a bola. É hora de usar todos os arsenais ali do playbook de 20 anos do New England Patriots. Eu acho que da Tampa Bay Buccaneers aqui. Eu acho que da Panthers, eu vou pegar uma estatística aqui, que provavelmente o Tom Brady ele vai pegar essa estatística, vai quebrar, né? Vai me mandar uma carta bomba aqui com essa porque ele vai romper isso daqui. Mas o Buccaneers nessa temporada tá 0-7 contra adversários que marcam pelo menos 20 pontos. Então, eu acho que você vai precisar de uma produção ofensiva do Buccaneers que ele não vem apresentando a temporada toda, principalmente nesse último mês e meio em que o ataque parece ter dado uma piorada considerável. Muito por conta das lesões na linha ofensiva, né, do Buccaneers. Então, nesse momento, acho que o Panthers, porque tem um jogo corrido que está conseguindo ter uma robustez maior, está conseguindo manter o ataque em campo, está conseguindo gastar relógio, acho que você tem uma vantagem aqui do Panthers nesse confronto. Acho que o Panthers sai com a vitória e vai ser a coroação da NFC South como uma pior divisão da NFL nessa temporada, né? Nada mais pode significar isso do que um Panthers ganhar do Buccaneers nesse ponto da temporada e podendo chegar nos playoffs com mais derrotas do que vitórias. Só para efeitos aqui matemáticos, caso o Panthers vença o Tampa Bay Buccaneers, se eles perderem pro New Orleans Saints na semana 18 e os Bucs vencerem os Falcons, os Bucs irão aos playoffs, e caso os Bucs percam para os Falcons e os Panthers percam para o New Orleans Saints, é o Saints que vai aos playoffs, né? Então tem ainda essa probabilidade, mas que também precisaria do Saints derrotar o Philadelphia Eagles
nessa semana 17, que, vamos ser bem sinceros, não é muito provável. Vamos seguir aqui pro último jogo dessa primeira parte. Minnesota Vikings contra Green Bay Packers, o jogo em Green Bay. Vitória dos Vikings está pagando 2,50, do Packers 1,57. Total desse jogo 48,5, handicap Packers menos 3,5. É um jogo importante para os Vikings, que querem garantir a seed número 2, mas também sonham com a seed número 1. Claro, precisa de duas derrotas dos Eagles. E a gente piscou, olhou, e os Packers estão de novo vivos, bem vivos, na briga pelos playoffs. Você acha que eles continuam esse run the table ou termina nesse domingo? O Vikings, a gente viu, né, o jogo contra o Giants na semana passada. O Vikings é um time que tá se aproveitando muito de situações em que a sorte tá caindo pro lado deles, né? Tipo, é uma bola, é uma recepção que não é feita, é um field goal de 60 jardas que entra, que nunca tinha entrado. É um time que vem surfando nessa onda de sorte, né? Um time que toda vez que você tem uma situação que depende de sorte, que depende de algo que é fora do desempenho do time, tá dando certo pro Minnesota Vikings, né? Então é um time que ganha confiança com isso, um time que ganha confiança, um time que já garantiu, né, o título da divisão, chega um pouco mais tranquilo contra esse Packers, apesar de você ainda estar sonhando em tese com a primeira colocação. Eu acho difícil, né, porque eu acho que o Eagles já vai garantir nessa semana a primeira colocação da NFC, a folga, mas é aquele negócio, como é um jogo contra um rival de divisão e você tem a chance de eliminar o rival de divisão, ainda mais o Packers, que talvez seja o maior rival do Vikings, né, principalmente nesses últimos anos em que os dois times estão mais em evidência, né, já que o Bears caiu um pouco de produção. Então, acho que vai ser um jogo que o Vikings vai jogar sério para tentar eliminar, para tentar exatamente parar essa retomada do Packers. Acho que foi uma retomada que começou tardiamente, né? Um time que agora não depende só dele, ainda depende de derrotas do Giants, derrotas do Commanders, dois times que ele perdeu, né, nessa temporada. Então, não depende só do Packers, mas então acho que é um jogo que o Vikings vai jogar sério, um jogo que acho que eu vejo um pouco de vantagem do Vikings, porque eu acho que em termos de ataque, acho que o Justin Jefferson é o jogador ofensivo do ano, um cara que tem esse diferencial muito forte no ataque do Vikings. Eu acho que ele tem vantagem bem grande sobre a defesa do Packers, que apesar de estar jogando melhor nas últimas semanas, principalmente a secundária que vinha muito mal, acho que o Justin Jefferson ele ainda é um caminhãozinho de areia muito grande para a defesa do Packers aguentar, mesmo tendo essa melhora de produção nas últimas semanas. O Justin Jefferson é o melhor não quarterback da temporada, né? E ele não vai vencer MVP, ele vai receber votos, né? Porque pelo formato novo, né, que você vai votar do 1 ao 5, ele vai capaz até dele pintar no top 3, mas ele não vai ser eleito MVP e não deveria ser eleito MVP também, né? Mas ele pra mim é o melhor não quarterback, o melhor, quer dizer, ele é o melhor no geral, né? Ele não é o mais importante. É um ano absolutamente fantástico, vai quebrar o recorde muito provavelmente do Calvin Johnson, né, de jardas numa só temporada, né? Claro que tem um jogo extra, mas a minha questão aqui é que você não tem como fingir desespero na NFL, né? E os Packers estão desesperados. Os Vikings, por mais que seja grande a motivação para eliminar o rival, acho que o time do Packers tem jogado um pouco melhor, não muito melhor. E é o que você falou, né? Os Vikings, eles ficaram no lado certo da sorte em vários jogos, né? Eles venceram os Giants com um field goal de 61 jardas, né? Que eu até fiquei preocupado o Felipe quebrar de novo o dedo do pé dele, chutando o móvel na casa dele, né? Assistindo ao jogo. Tudo certo, né? Todos os ossos intactos. Não quebrei nada, a não ser a minha sanidade mental. Se eu te falar que eu tô confiante para esses últimos 2 jogos dos Giants, estaria mentindo. Mas enfim, a gente vai falar de Giants mais pra frente. Eu acho que dá Packers aqui. Eu acho que o Green Bay leva. É o time que tá mais desesperado. E vai ter uma hora que essa sorte não vai estar do lado dos Vikings. E conhecendo a história do Minnesota Vikings,
vai ser contra o maior rival, infelizmente. Um abraço aí pros meus amigos torcedores dos Vikings, me enrolei todo aqui. Mas é isso. Seu palpite é Vikings mesmo? Meu palpite é Vikings. Eu cansei de apostar contra o Vikings. Acho que chegou um momento que o time precisa realmente se firmar como candidato a título. Acho que esse é um jogo importante para eles se firmarem nisso, para você acabar de vez, né, eliminar de vez um rival, chegar com moral nos playoffs depois de ter exorcizado esse fantasma, né? Eles venceram o Packers, né, no começo da temporada, mas acho que vencer de novo, exorcizar esse fantasma, não deixar o Aaron Rodgers pensar em playoffs, acho que é importante pro Vikings. Acho que chegou um momento do Vikings realmente se firmar, e eu gosto desse confronto pro time. Acho que é um confronto que favorece as forças do Vikings. Vamos seguir para a segunda parte do programa. Antes, revelar, enfim, o sorteio, né? Eu vou sortear 2 pessoas para ganhar um Pix de R$100. E para você participar do sorteio, você precisa criar uma conta no Bodog, utilizando o meu link personalizado, né? O link que está na descrição. Só para contas novas, se você já tem uma conta no Bodog, ou tem outras promoções para você. Mas o que você vai precisar fazer? Você cria a conta utilizando o meu link, tá lá na descrição. Vai ter o link de um formulário para você preencher com o seu nome, contato, e você vai mandar um print, vai ter o lugar lá para você fazer o upload, um print do e-mail de boas-vindas, né? Que aí aparece lá que você criou sua conta, né? Vai ter lá, bem-vindo, tal, fulano. Faz um print dessa tela, coloca lá no formulário, que aí eu vou sortear na quarta-feira, final do dia, quarta-feira, dia 4 de janeiro, eu vou sortear 2 pessoas para ganhar um Pix de R$100. Então, bem fácil, bem simples. E aí, se você quiser, você pode apostar de forma responsável nesses playoffs da NFL. Então, é isso. A gente tá falando aqui de várias odds aqui de NFL. Você vai poder aproveitar alguma delas apostando, claro, de forma responsável. Vamos seguir agora aqui no programa. A gente vai se alternar aqui para falar de todos os jogos, né? Tem muito jogo, são 16 jogos aí e serão 14 no domingo. Vai ser um domingo bem animado. Felipe, Sunday Night Football, Pittsburgh Steelers contra Baltimore Ravens. O jogo em Baltimore. Vitória dos Steelers tá pagando 2,40 no Bodog, dos Ravens 1,60, total 36. Handicap Ravens -3. A gente ainda não sabe se vai ter Lamar Jackson em campo, e o ataque dos Ravens tem sido ruim com Lamar, e nessas últimas semanas sem o Lamar tem sido um desastre completo, e esse time continua conseguindo vencer, né? Que é impressionante. Acho que acho que depende muito de como o Lamar vai voltar, de como ele vai voltar, de se ele vai estar saudável, se ele vai conseguir conduzir esse ataque bem. O Steelers é um time que, aos trancos e barrancos, consegue se manter ainda vivo. Não, o Mike Tomlin se recusa a ter mais derrotas do que vitórias na temporada, mas eu acho que o Ravens tem um elenco melhor, acho que está num momento um pouquinho melhor. Acho que se o Lamar Jackson voltar a jogar, a vantagem é clara para mim pro Ravens. Se for Tyler Huntley, acho que aí abre mais um pouco, mas nesse momento eu aposto em vitória do Ravens. Vamos passar para Miami Dolphins e New England Patriots, jogo às 15 horas, horário de Brasília. Vitória dos Dolphins pagando 2,25 no Bodog, dos Patriots 1,69, total 42. Patriots são favoritos por 2,5 pontos. Confirmado, Tua fora do jogo, ele sofreu uma concussão. Ele estava no protocolo e foi confirmado que ele sofreu uma concussão. E os Dolphins estão sendo investigados mais uma vez pela questão de como eles lidaram, né, com a concussão dos Dolphins, e também o médico responsável, né? Porque tem um médico independente em cada jogo, e como que não pegou, né? E acho que foi o Warren Sharp. Você vê que o nome dele na verdade é Tyler, acho que é Tyler Brickner. Descobriram o nome, não é Warren Sharp. Eu não sabia disso. Não é o... Tem uma matéria lá que descobriram o nome dele, mas enfim, os números do Tua despencaram depois daquele lance, que é o que a gente acha que ele sofreu a concussão, né? E é um negócio muito sério, porque tudo que os especialistas falam é que o grande risco é quando você sofre concussões consecutivas, e já é a segunda, provavelmente a terceira do Tua esse ano.
Eu acho que existe uma chance bem grande da gente não ver o Tua mais. Você acha exagero? Ou você acha que é possível mesmo? Eu acho que a gente não vai mais ver ele esse ano. Acho que seria um pouco temerário colocar ele de volta a jogar, ainda mais ter sofrido talvez a terceira, né? Bem provável que seja a terceira mesmo. Concussão. Eu só não acho... Eu vi esse tweet do Warren Sharp, né, dele falando dessa diferença de produção antes da concussão e depois, mas aí eu acho que é meio... Eu não gosto muito desse tipo de comparação, porque realmente não dá pra afirmar com certeza, porque concussão não é um negócio que a gente consegue ver, né? Tipo, se o jogador tá sofrendo sintomas, se ele consegue disfarçar sintomas, então acho que você afirmar, tipo, é por causa da concussão que ele teve essa queda de produção, acho que não gosto muito de fazer esse tipo de associação, porque é difícil, é um negócio que você não tem muito como comprovar que realmente é causa e efeito. Justo, e tem caras que são mais suscetíveis, né, e não tem... A gente ainda, por mais que a NFL invista muito dinheiro em pesquisa e tal, tem muita coisa que a gente não sabe ainda sobre concussão, né, e aí os Dolphins com o Teddy Bridgewater, né, provavelmente até o fim da temporada, eles precisam da vitória nesse domingo, né, uma vitória que levaria eles a... Deixa eu ver aqui... 9-7, se os Jets vencerem os Seahawks nessa rodada, aí seria as duas equipes jogando basicamente pelo wild card, né, na última semana. Então os Dolphins estão numa situação bem complicada. Dito isso, eu vou de Miami Dolphins aqui contra o New England Patriots. Não confio nos Patriots. Eu sei que a vibe do jogo da semana passada terminou muito melhor, porque eles tiveram aquele último quarto ali, meio mais ou menos, jogando... que eles ameaçaram os Bengals, mas eu acho que disse muito mais sobre os problemas dos Bengals dando tiro no próprio pé do que uma melhora dos Patriots, então eu não confio nada no New England, eu vou de Miami aqui. Felipe, New York Jets contra Seattle Seahawks, vitória dos Jets tá pagando 1,74, dos Seahawks 2,15, total 42,5, handicap Jets menos 2, Mike White em campo pelos Jets e um jogo vital para as duas franquias. É a bacia das almas, né? O jogo da bacia das almas, porque o Jets chega num momento... Acho que o Jets tem mais robustez de equipe, é um time que vai voltar com o Mike White, que foi o melhor quarterback deles durante a temporada toda, né? No momento que foi titular, foi quando o time teve o melhor desempenho, principalmente ofensivo. O Garrett Wilson conseguiu jogar melhor, o recebedor novato, né? Que consegue jogar melhor com o Mike White, como quando ele era quarterback. O Seattle chega num momento muito ruim, um time que perdeu completamente fôlego, né, na segunda metade da temporada. A gente pensava que era um time que surpreendeu, né, nos primeiros 2 meses da temporada, mas perdeu completamente fôlego. O Geno Smith não consegue mais render o que ele rendia antes. A defesa, Tariq Woolen, que vinha sendo um dos melhores novos da temporada, ele perdeu um pouco de produção, porque os times pararam de lançar a bola em cima dele, então ele deu uma sumida. Então acho que nesse contexto, acho que o Jets, por ter apresentado mais durante a temporada, por estar num momento melhor, mesmo e ainda mais com a volta do Mike White, acho que ele tem essa vantagem. Eu tô apostando em vitória do Jets aqui. Jaguars e Texans. Vitória dos Jaguars tá pagando 1,50, dos Texans 2,70, total 43,5. Handicap Jaguars menos 4. E aquilo que eu falei mais cedo no programa, eu ainda não confio no Jaguars vencendo um jogo que eles deveriam vencer. E esse jogo também vale muito pouco pro Jacksonville Jaguars, né? Porque o que importa é o jogo da semana 18. Então, basicamente, é um amistoso de luxo. E o Texans, que tá vencendo um monte de jogo. Quer dizer, vencendo um monte de jogo. Quase venceu um e venceu o outro. Mas não deveria estar vencendo jogos, né? E corre o risco de vencer mais uma partida, que seria um desastre. Se eles vencem mais uma e os Bears perdem, eles perdem a primeira escolha geral, que seria um desastre para a franquia. Então, eu entendo. Love Smith quer salvar o emprego dele, mas qualquer vitória aqui nesses últimos 2 jogos seria muito ruim para a equipe. Eu acho que o Jacksonville Jaguars vence, mas é basicamente a mesma vibe do Titans. É um jogo para manter o ritmo, né? Não é um jogo que você vai dar a vida. Vamos seguir agora, vamos falar de Cleveland Browns contra o Washington Commanders. Não tinha as odds no momento que eu fiz a pauta, porque foi um momento que o Carson Wentz foi anunciado como titular oficialmente e tal. Então, se você quiser apostar nesse jogo, vai lá e olha. Muda a forma como você vê esse jogo
sabendo que é o Carson Wentz e não o Taylor Heinicke? Não muda, porque são dois... O Taylor Heinicke, ele vem perdendo desempenho nas últimas semanas, né? Um cara que começou bem, ele substituiu o Carson Wentz e foi bem no começo da temporada, né? Nos primeiros jogos que ele foi titular, mas ele vem perdendo desempenho, vem perdendo fôlego, então chegou num momento que eu não gosto do Carson Wentz, acho que você também não gosta do Carson Wentz, mas chegou num momento que é inevitável, não poderia ter essa troca, ainda mais nesse momento em que o Commanders está meio desesperado, né? Porque tá vendo uma possível vaga nos playoffs escorrer nas mãos, e com o Tyler Heinicke não jogando bem nas últimas semanas, acho que você tem que fazer essa troca, mas em termos de desempenho, eu acho que é meio cambiável, eu acho que os dois não tem tanta diferença porque eles apresentam. Eu acho que o Carson Wentz ele tem um pouco mais de potencial do que ele pode alcançar, mas esse potencial não é alcançado pelo Carson Wentz há muito tempo. Então, você vai enfrentar agora um Browns que já está eliminado, talvez seja um jogo bom para ele conseguir tatear um pouco, para ver se consegue realmente manter o Commanders vivo para a semana 18, mas eu não vejo muita diferença entre o desempenho do Tyler Heinicke e do Carson Wentz. Eu falei dessa notícia, né, agora de manhã, do Carson Wentz como voltando a ser titular, e alguém me respondeu que Carson Wentz continua na sua busca incansável para calar a boca de todo mundo que algum dia falou bem dele, né? Então, assim, é mais ou menos essa vibe, porque o Carson Wentz ele não joga bem há vários anos, mas contra um Browns já eliminado, que já está pensando em 2023, que não quer muita coisa, é um time que é bastante socado, um time que não vem apresentando, que é uma das grandes decepções dessa temporada. Acho que o Commanders ele pode respirar um pouco, pode se manter vivo. Vou apostar em vitória aqui do Commanders, mas com pouquíssima convicção. Vamos seguir agora para Chicago Bears, Detroit Lions. Vitória dos Bears pagando 3,10, dos Lions 1,40. Total desse jogo 52, Lions menos 6. Lions vem de uma derrota bem dolorosa, né, pro Carolina Panthers na última rodada. Eles estão vivos matematicamente ainda, precisam vencer e torcer pro tropeços pelo menos um tropeço do Commanders e do Seahawks, né, que não é impossível, mas você vai precisar de uma combinação maior de resultados. Acho que os Lions vencem aqui, até porque o Chicago Bears já tá naquele modo 2023 total, né? Não tem, eu sei, virou até pauta essa semana se o Justin Fields deveria jogar nessas últimas 2 semanas, o que eu acho que ele não deveria jogar. Eu entendo o argumento de tem que jogar para se desenvolver e tal, mas acho que melhor do que qualquer desenvolvimento que o Justin Fields possa ter nessas últimas 2 semanas é você ter a primeira escolha geral do draft e trocar para alguém que esteja desesperado e ame o Bryce Young, o CJ Stroud, o Will Levis. Aliás, Will Levis, o número 1 no ranking do... o especialista Mel Kiper, né? Que acho que é o mais famoso, né, dos Estados Unidos, né? Se é o melhor ou não é outra discussão, né? Mas é o mais famoso pelo menos. Você acompanha futebol americano universitário, Felipe? O que você acha desses três? O Will Levis, ele passa uma vibe muito Zach Wilson. É um cara que você tem um bom... exatamente, é um cara que tem um braço forte, um cara que assim, ele é aquele arquétipo de quarterback de NFL, mas eu tenho... mães. Exato. Exatamente, mas é um cara que eu ainda preciso estudar mais a fundo os quarterbacks, mas o Will Levis, ele era de Penn State, ele se transferiu para Kentucky porque ele não teve chances, ele não teve chances em Penn State e foi para Kentucky. Quando ele era de Penn State, ele não conseguiu derrotar o Sean Clifford, por exemplo, que é o quarterback que é 200 mil anos de Penn State, muito por conta dessa falta de mobilidade. É um quarterback que é pouco móvel. Então, eu não vejo... Assim, ele resolve bem com as pernas. Assim, ele quando ele tem espaço para correr, ele consegue resolver, mas ele tem pouca mobilidade. Ele não toma decisões boas, assim, de correr, mas quando ele corre, ele vai bem, mas ele não toma bem essas decisões. Então, ele me passa um pouco essa vibe Zach Wilson, um cara que tem um braço muito forte, mas um arquétipo de quarterback, mas assim, ele vai sair no primeiro round, porque esses times da NFL, eles têm essa mania de achar que são Midas, né, que tudo que vai tocar vai virar ouro. Teu time, né? Teu time, inclusive, acha que pode fazer isso, né? Exatamente. E aí tá fazendo. Mas assim, é uma situação em que é um quarterback que eu não gosto muito, por conta desse histórico recente de quarterbacks que a gente vê com braço forte, mas pouca mobilidade.
nessa NFL que está exigindo cada vez mais mobilidade dos quarterbacks. Eu não gosto. Para mim, ele tá abaixo do Bryce Wilson, do Bryce Young e do CJ Stroud. Assim, sem estudar. Eu tô falando assim, sem estudar pelo que eu vejo no dia a dia de acompanhar. Eu ainda preciso dar uma estudada melhor nos quarterbacks, mas assim, de a grosso modo, para mim, o Levis está abaixo dos outros dois por causa disso. E hoje? Qual que você selecionaria, Young ou o Stroud? Eu selecionei o Bryce Young. Acho que é um quarterback que ele é mais inteligente, é um quarterback que toma decisões melhores. Acho que o braço dele é bom. Acho que ele tem uma boa mobilidade, um cara que está naquele esquema ofensivo do Bill O'Brien em Alabama, que é um esquema ofensivo já preparado para a NFL. O CJ Stroud em Ohio State, eu fico com um pouco de dúvida exatamente pelo histórico de quarterbacks de Ohio State na NFL, por conta do que o Ryan Day, que é o técnico de Ohio State, ele monta de ataque. Acho que é um ataque que ainda não conseguiu se traduzir bem para a NFL, o que ele exige de quarterback lá em Ohio State. Não se traduz muito bem para a NFL, então eu ficaria um pouco atrás. Mas em termos de atleticismo, em termos de potencial, acho que o potencial dele é um pouco maior do que o do Bryce Young. Mas hoje eu escolheria o Bryce Young por conta dessa preparação dele para a NFL. Vamos seguir agora. Indianapolis Colts contra o New York Giants, o jogo em Nova York. Vitória dos Colts está pagando 2,95, vitória dos Giants está pagando 1,42 no Bodog, total desse jogo 38,5. Giants são favoritos por 6 pontos. Giants podem garantir uma vaga nos playoffs se vencerem esse jogo. Se empatarem, tem várias combinações de resultado. Ou também pode se classificar caso o Seahawks e o Commanders percam, Seahawks, Lions e Packers percam, ou Commanders, Lions e Packers percam. Se eu te falar aqui que eu tô confiante que os Giants vencerão os 2 próximos jogos, eu estaria mentindo. Tô com medo. Mas o Super Bowl é agora. Quer dizer, já foi contra o Commanders, né? Mas o outro Super Bowl é agora. Porque você não pode perder pro Nick Foles e o Indianapolis Colts. Acho que chegou num momento do Giants que, assim, a gente tava achando legal que o time tava ganhando mais do que perdendo, né? Tipo, chegou, 8 vitórias, mas acho que passou disso agora. Acho que legal, o time tá ganhando mais, mas agora eu quero playoffs, cara. Agora, se você não classificar pros playoffs, vai ser uma decepção enorme. Porque você conseguiu chegar até aqui, o time tá rendendo muito do que esperado, é um time que é fraco na secundária, é fraco no grupo de recebedores, mas é um time que tá conseguindo render acima do esperado, por quando tem o lado do Brian Daboll. O Daniel Jones está jogando relativamente bem. Não é um grande quarterback, mas acho que a gente vai falar mais no futuro sobre o Giants, mas acho que ele merece pelo menos mais um ano ou 2 em situações melhores no Giants do que ele vinha apresentando, por conta dessa evolução dele nesse ano. Então, você tem que derrotar o Colts, cara. Se o time quer chegar nos playoffs, tem que derrotar o Colts. Se não derrotar os Colts, é porque o time não merece chegar nos playoffs. É ponto. E é isso. E chegou num ponto em que o time precisa se firmar, tipo, essa é a evolução do que a gente quer, esse é o time que a gente quer, e derrotar o Colts é um time que o Giants precisaria amassar. O Giants não amassa time nenhum, mas é um time que o Giants precisaria amassar, ainda mais com o Nick Foles, que tá completamente fora de ritmo. É um cara que estava lá ganhando salário, queria ficar escondido, e foi alçado como titular por conta da situação bizarra que o Colts está nesse ano. Então é um time que o Giants precisa amassar. Eu tô confiante em vitória do Giants porque é um time que acho que o time consegue se preparar melhor para os jogos do que vinha acontecendo nos últimos anos. É um time que sabe da importância das partidas, é um time que foi enfrentar o Commanders sabendo o que precisava fazer e conseguiu fazer. Semana passada quase derrotou o Vikings, não derrotou o Vikings por detalhes, por conta de recepção que não foi feita pelo Rich James, que não é titular de NFL, nem longe disso, é um cara de special teams que foi alçado titular porque o grupo de recebedores do Giants é ruim demais. Mas acho que o Colts é um time que você precisa derrotar, é um time que acho que o Giants vai preparado para enfrentar o Colts e vai derrotar e vai garantir essa vaga nos playoffs. Denver Broncos contra Kansas City Chiefs, vitória dos Broncos pagando 7,0 no Bodog, 1,1 vitória dos Chiefs, jogo em Kansas City, total 45, Chiefs menos 13,5. Eu diria para você ficar de olho naquele famoso salto, né, do técnico interino, mas nem isso dá para esperar do Denver Broncos, né? O principal problema ainda tá lá, que é o Russell Wilson. O coordenador defensivo,
ofereceram para ele o cargo de head coach interino, ele pensou, putz, eu posso colocar isso no meu currículo, mas eu vou ter que lidar com o Russell Wilson por 2 semanas, tô de boa, vou ficar como coordenador defensivo aqui. Acho que os Chiefs atropelam aqui, né? E como eu falei, os Chiefs têm pelo que jogar ainda, né? Ainda sonham com a seed número 1, e uma vitória aqui e uma derrota dos Bills para os Bengals colocaria eles ali na seed número 1. Então, acho que Chiefs vence, e acho que esse 3,5 é isso mesmo, é a diferença entre os dois times. Felipe, New Orleans Saints contra o Philadelphia Eagles, vitória do Saints tá pagando 3,35, dos Eagles 1,35, total 44, Eagles menos 6,5. A gente tá gravando aqui, a gente ainda não sabe, né, se vai ser Jalen Hurts ou Gardner Minshew. Eu acho que nesse jogo em específico, acho que não faz diferença. Acho que o Gardner Minshew teve um jogo mediano na última semana. Acho que é um cara que tinha problemas, né? Porque não tá sem jogar bom há muito tempo. Mas acho que se ele for jogar agora contra o Saints, vai enfrentar uma defesa que é mais tranquila para ele enfrentar, eu acho. Eu acho que vai ter um desempenho melhor. Se for Jalen Hurts, melhor ainda mais, porque é o cara que até 3 semanas atrás estava brigando para ser MVP. Mas eu acho que aqui é a vitória do Eagles, com só que tranquilidade para garantir essa primeira vaga na NFC. Acho que o Nick Sirianni não vai dar margem para ser um jogo difícil. Acho que vai ser um jogo que eles vão entrar para amassar, e eu acho que vão amassar o Saints. Notícia de última hora, né? A equipe deve ter o retorno do Lane Johnson nos playoffs, né? Segundo Ian Rappaport, eles vão adiar a cirurgia no adutor, não sei se é da coxa, lembro de ser abdômen, né? Na lesão do abdômen. Ele vai adiar a cirurgia para poder jogar nos playoffs. E eu não, assim, eu ficaria de cama no hospital se eu tivesse com um negócio desse no abdômen. Não conseguiria levantar da cama. E o cara vai jogar futebol americano, né? A tolerância de dor desses caras é um negócio de outro mundo. 49ers contra os Raiders em Las Vegas. O vitória dos 49ers está pagando 1,37. Dos Raiders 3,20. Total 46. 49ers menos 6. A temporada dos Raiders acabou oficialmente. Aliás, eu não sei se oficialmente acabou, né? Mas a gente sabe, né? Que acabou. Não estão eliminados matematicamente ainda, mas enfim, a gente sabe que acabou. 49ers vem num momento muito bom. É o time mais quente na NFL hoje, né? Tá amassando os times e ainda sonham com essa seed número 1. Ainda podem buscar a seed número 2, né? Que eu não sei se faz tanta diferença, né? Porque eu, sinceramente, entre enfrentar os Giants, que seria a seed 6, que eles enfrentariam se eles fossem o terceiro colocado, e enfrentar possivelmente o Aaron Rodgers, com todo respeito ao meu próprio time, que é o New York Giants, eu prefiro enfrentar o New York Giants. Mas 49ers aqui é tudo repetição pro Brock Purdy, para ele poder jogar no melhor nível possível nos playoffs. E eu acho que os Niners aqui, mesmo que no automático, passam pelos Raiders. Rams e Chargers, o jogo seria o Sunday Night Football, mas passou pro jogo da tarde. Vitória dos Rams tá pagando 3,30, Chargers 1,35, total 41. Chargers favoritos por menos 6,5. Equipe que não gostei da atuação deles contra os Colts. E os Rams jogaram um absurdo contra os Broncos, levando em consideração ainda que era o Baker Mayfield. Quem que vence o duelo de Los Angeles? A batalha de Los Angeles. Mas nas brigas, da torcida, na arquibancada. Os 10 torcedores de cada time na arquibancada. Acho que é um jogo que não significa muita coisa, né? Porque o Chargers já garantia a classificação para os playoffs, o Rams já está eliminado. Acho que é mais um jogo para cumprir tabela. Acho que nessa situação o Rams ele pode armar uma surpresa aqui, porque o Baker Mayfield está jogando bem, realmente bem. Acho que ele conseguiu reviver um pouco a carreira dele nesse mês final lá no Rams, vai conseguir pelo menos ter chances de ser contratado para algo mais do que simplesmente reserva no ano que vem. Acho que pode ser um cara que pode ser contratado para competir por vaga, talvez até mesmo no próprio Rams, dependendo do que pode ser com o Matt Stafford. Acho que eu vou apostar em vitória do Rams aqui, mais por conta do Chargers, que não jogou bem na semana passada, deixou com um gosto meio ruim. É um time que já não precisa mais se preocupar com nada em termos de playoffs, né, em termos de classificação. Acho que é um time que pode estar um pouco pé do acelerador, enquanto o Rams ele quer. Acho que o grande ponto do Sean McVay nesse fim de temporada é mostrar que ele não perdeu o controle da situação, né? A gente ainda é o atual campeão e não perdeu o controle.
A gente já tá eliminado aqui, mas ano que vem vamos voltar com tudo, e eu acho que uma vitória aqui sobre o Chargers seria interessante. Vamos encerrar com, antes de passar para a aposta da semana, né, e top 5 filmes de 2022, o último jogo aqui é o único jogo que tem 2 times eliminados, né, se enfrentando, o Arizona Cardinals contra o Atlanta Falcons, vitória dos Cardinals pagando 2,60, dos Falcons 1,54, total 42, Falcons favoritos por 3,5 pontos. Eu acho que da Falcons aqui, eu achei que o Desmond Ridder jogou um pouco melhor na segunda partida dele, que a primeira foi muito ruim. Nas duas tiveram fumbles do Drake London em quartas descidas, né, que prejudicaram ali a equipe, mas eu gostei do que eu vi do Desmond Ridder, e ele tá jogando, a motivação dele é jogar para ser o titular na semana 1 dos Falcons em 2023, né, que ele vai ter que jogar muita bola nessas últimas 2 semanas, mas é possível. Não acho que o Atlanta Falcons vence aqui. Apostas da semana, Felipe, vitória, quem que você aposta? Eu gosto desse Dolphins 2,25. Também botei a mesma coisa. Total de pontos, não sei se se vai ser polêmico, mas under, Bills e Bengals, under 49,5. Torcendo contra, né, o entretenimento, né, mas tudo bem. Eu vou de Bears e Lions, over 52, acho que vai ter muito ponto nesse jogo. E handicap. Handicap, eu vou pegar esse Chiefs menos 13,5, acho que vai amassar o Broncos. Pensei muito nesse, mas eu vou de Eagles menos 6,5. Eu acho que essa linha tá muito... tá no meio do caminho do que seria entre o Minshew e o Jalen Hurts. E eu não acho que eles perdem tantos pontos assim com o Gardner Minshew ao invés do Jalen Hurts. Que eu achei que ele jogou bem contra os Cowboys, né? Mas ele meio que assim, no geral, se tira a média dele, né? Mas ele teve muitas jogadas boas. E teve os fumbles também, né? Interceptação, enfim. É muito por falta de prática de campo, né? O cara não tá jogando como titular há muito tempo, então acho que teve um pouco disso. Acho que ele vai jogar melhor essa semana se ele for titular. Concordo. Vamos falar aqui top 5 filmes de 2022, né? Todos os filmes que a gente assistiu lançados em 2022 no Brasil, né? Na minha lista tem, acho que 2 que saíram em 2021 nos Estados Unidos, fora do Brasil, né? Mas que conta o lançamento aqui. Então vamos lá, Felipe, seu quinto filme favorito desse ano. Eu vou fazer o disclaimer aqui que eu não vou no cinema pra assistir filme que não assistiu Blockbuster, porque é muito caro. Então, assim, filme Você é o que tem de errado com o cinema hoje, né? Na verdade, eu sou de bom de cinema, porque eu sempre vou assistir. Então, eu tô acima da média. Eu conversei com um executivo de cinema há pouco tempo, ele falou: o nosso desafio não é levar gente que não vai no cinema pro cinema, o cara que vai no cinema uma vez e vai ir 2. Eu fiz as contas, eu fui no cinema esse ano 18 vezes, então assim, eu fui bastante vezes no cinema. Mas que eu não. Eu acho que eu devo ter ido por aí. Eu tenho que olhar depois lá no site de ingresso.com, mas vamos lá. Quinto colocado. Meu quinto colocado eu vou colocar Prey, que não saiu no cinema aqui no Brasil, né? Saiu direto no Star Plus, mas é aquele filme que é meio, não é prequel, mas é dentro do universo do Predador, em que o Predador ele entra nos Estados Unidos pré-descobrimento, aliás, não é pré-descobrimento, mas ele é inserido numa tribo americana, nativa americana, e os nativos americanos eles tentam derrotar o Predador. É um filme muito bom, eu gostei muito do filme, porque é um filme que mal se fala inglês, só tem um ponto lá do filme que você tem língua inglesa, e é um filme meio de terror, meio de ação. Eu gostei muito, porque mostra realmente o que seria o Predador, aquela máquina, aquele alienígena super avançado, enfrentar uma tribo de gente tribo nativa americana que não tem acesso a arma de fogo, e é um filme que desenvolve muito bem essa história. A menina Amber Thunder, que é que faz a personagem principal do filme, ela é muito boa no filme, ela consegue imprimir muito bem o que seria essa sensação de ser perseguido por um alienígena ultra tecnológico, sem entender o que estava acontecendo. Eu gostei muito do filme, acho que foi um filme muito bom. Não assisti, vi boas críticas sobre ele, mas eu acabei não assistindo. Não sou muito fã dessa série. O meu quinto colocado é o Batman.
o Batman, né? Foi lançado no início do ano. Eu acho que é o melhor filme de super-herói que a gente tem há algum tempo, né? Acho que desde o Vingadores, né? Endgame, provavelmente, né? Porque mais centrado no mundo real, o mais possível você pode ter de um filme de super-herói. E eu gostei bastante. Eu achei que é o mais próximo também do Dark Knight, né? Que eu acho que é sempre uma boa linha pra você seguir. Gostei muito do Robert Pattinson como Batman. Gostei bastante da Zoe Kravitz como Mulher Gato. Acho que foi um filme muito bom. E acho que a gente tá num momento talvez crítico dos filmes de super-herói. Se bem que eu achei que o Pantera Negra foi bem forte, mas eu acho que The Batman foi bem legal. Seu quarto colocado. Aliás, você gostou de Batman? Eu gostei, tá na minha lista. Tá pra frente. Seu quarto colocado. Aliás, quer que eu fale já do Batman, já que a gente chama? Já tá aqui, fala qual que é o seu. Meu Batman tá na segunda colocação. Seria o meu segundo filme favorito. Eu concordo com tudo que você disse. Acho que, além de ser um grande filme de super-herói, é um grande filme em si, um filme que você... É um estudo de personagem do Batman, né? De como ele consegue... dessa evolução do Batman e, assim... e foge daquela monotonia que, tipo... É sempre aquele filme de origem do Batman que, matou a família, o cara fica com raiva de tudo, blá, blá, blá. É aquela história básica, a gente pula isso e passa para um outro nível da criação do Batman, que esses primeiros anos dele com o Batman, que é um negócio que nos quadrinhos é bem explorado. Você tem Batman ano 0, Batman ano 1, que você explora bem isso nos quadrinhos, mas nos filmes ele ainda não era tão bem explorado, e esse filme consegue explorar isso de uma forma boa, porque muito do Robert Pattinson, que é um baita ator, né, e também do diretor, que consegue captar muito bem esse universo de Gotham, que assim, não saiu, né, não é uma... Ficou entre aquele meio termo, não é aquela Gotham cartunesca dos filmes do Tim Burton, mas não é a Gotham do Christopher Nolan, que é Chicago, basicamente. Exatamente, né? Que é Chicago, que é completamente enraizada na realidade. Ficou no meio termo, que eu gostei bastante, porque você consegue perceber, pô, beleza, isso daqui não é uma cidade real, mas também não é uma cidade de quadrinhos. Eu acho que o grande mérito do diretor foi exatamente essa: você conseguir fazer esse ambiente não sair desses extremos e conseguir chegar no meio termo, que me agradou bastante. Seu quarto colocado? Meu quarto colocado, eu vou colocar Argentina 1985, que também não lançou no cinema, tá no Prime Video. É um filme com o Roberto Darín, que é um dos grandes atores argentinos atualmente, que é um filme de como se deu o julgamento da ditadura militar argentina, de como que foi os desafios em que os dois promotores que estavam comandando o caso enfrentaram, né, de resistência do público, que não queria que os militares fossem punidos, das ameaças que eles sofreram dos militares atuais, das preocupações que poderia ter um outro golpe militar se você punisse militares da ditadura militar argentina. Então, assim, é um filme muito bom, um filme latino-americano, acho que talvez o melhor filme latino-americano desse ano. Acho que vai brigar sério para ser melhor filme estrangeiro no Oscar. Eu gostei bastante, porque mostra muita coisa que a Argentina passou. Eu não vou lacrar aqui, mas mostra muita coisa que a Argentina passou e que o Brasil não passou e que deveria passar, em termos de você rever o passado que aconteceu na época na ditadura militar. É um filme que explora muito bem esses desafios, explora muito bem o que a Argentina fez e o que o Brasil deveria ter feito e não fez. Se o Brasil tivesse feito, de repente a gente estava passando pelo que a gente passou, né, nos últimos anos, né? Não assisti esse filme por um motivo completamente irracional, porque o único filme que eu vi argentino na minha vida foi Medianeiras, que eu achei uma merda, e desde então nunca mais assisti um filme argentino. Deveria assistir, eventualmente vou assistir, mas ainda não assisti. Meu quarto colocado também não saiu nos cinemas. Meu quarto colocado é Glass Onion, é a sequência de Knives Out, né, Entre Facas e Segredos, do Rian Johnson, injustiçado Rian Johnson, que dirigiu O Último Jedi, discussão para outro momento. Eu não achei que ia ser possível igualar o Knives Out, né, o Entre Facas e Segredos, que foi muito bom, assim, um filme perfeito
de cinema, né? Comédia, mistério, perfeito. E o Glass Onion é ainda melhor, o elenco é ainda melhor, a atuação central, né, que é o Daniel Craig, perfeito como no primeiro, a Janelle Monáe também muito bem, eu acho que ela deveria ser indicada ao Oscar, Edward Norton também, e assim, Catherine Hahn, que eu amo a Catherine Hahn, amo a Jessica Henwick, a Penny Lane, do Quase Famosos, que me fugiu o nome agora. Me ajuda, Felipe? Hudson, não é? Isso, Hudson. Kate Hudson. Perfeito filme. O Drax, né? Também me fugiu o nome. O Dave Bautista. É o filme perfeito, assim, pra assistir, cara. Ele saiu no Natal, né? E muita gente assistiu, né? Saiu outro dia que 30 milhões de contas do Netflix assistiu. E, porra, é melhor do que o primeiro, é divertido, é tudo. Você pode. A única coisa que eu fico triste é que não saiu no cinema. Mas pra mim, é um filme perfeito, assim, de diversão e tudo mais. Você assistiu? Já assisti, é o meu terceiro também. Tá no meu terceiro na lista. Eu gostei bastante do filme, eu não achei melhor do que o primeiro, eu gostei mais do primeiro, mas eu tava comentando com um amigo, eu acho que eu gostei mais do primeiro porque eu assisti no cinema. E não foi porque, não é por conta do filme em si, mas acho que por ter assistido no cinema, acho que... É melhor, não tem jeito. É melhor e assim, esse estilo de filme, né, que é de mistério, eu acho que ele casa melhor no cinema porque você tem a sua atenção total, né, na tela de cinema, e que é o que não acontece na assistindo stream. Mas eu gostei bastante do filme. Acho que o Daniel Craig ele conseguiu realmente pegar bem, né, o Benoît Leblanc, o detetive. Acho que ele conseguiu pegar bem o personagem melhor do que no primeiro filme, né? Ele ajeitou bastante dos trejeitos do personagem. Acho que o elenco é melhor nesse segundo filme, mas acho que assim, os personagens do primeiro filme para mim tinham mais vida do que nesse do segundo. Acho que um dos meus problemas é que assim, muitos personagens desse segundo filme eu achei que foram muito pouco explorados. Acho que você não teve grande desenvolvimento dos personagens, eles apenas estavam lá. Eu não tô falando só do cara lá que era o running gag do filme, que estava lá só por estar lá, né? Mas os personagens que participam do plot do roteiro, acho que faltou um pouco de desenvolvimento. Acho que no primeiro filme ele conseguiu explorar um pouco melhor isso. Acho que até pelo conta do número de personagens que tinha nesse segundo filme, acho que ele ficou um pouco mais... O Ryan Johnson teve um pouco mais de dificuldade para explorar esses personagens. Eu gostei mais, achei que foi sensacional. O seu terceiro colocado então é Glass Onion, né? Isso. O meu terceiro colocado é After Sun, que saiu recentemente aqui no Brasil. Eu fui assistir no cinema em Botafogo, saí da minha casa até Botafogo para assistir esse filme, e valeu a pena. Cara, o filme... Você já assistiu? Eu não assisti. Esses filmes de Oscar eu guardo pra assistir com um amigo no começo de fevereiro. É um filme que vai preparado, né? Porque te faz olhar para o seu passado. É um filme que te faz pensar, que é o filme central o relacionamento do pai com a filha. Eles vão passar umas férias num resort, acho que na Turquia. E, porra, é perfeito. Não vou usar essa palavra de novo, né? Mas é um filme perfeito também, cara. É muito bom, porque ele te pega naquela coisa de te fazer sentir coisas que pode não ser muito bom às vezes, mas a atuação, porra, perfeita do Paul Mescal, que o cara ele é o Patrick Mahomes em 2018, o Paul Mescal, né? Ele é o Luka Doncic em 2019, ele vai ser a próxima superestrela do cinema. Ele é o Leonardo DiCaprio dessa atual geração, é o cara que é um ator do mais alto nível e é o cara bonito pra caralho e, pô, uma atuação que ele entrega. A garota também, né? A menina também, Frank Corio, sensacional também. É um filme claro, não é bem diferente de vários dos filmes que a gente tá falando aqui, né? Literalmente 1/100º do orçamento de Glass Onion, por exemplo. Mas é um filme que te pega mesmo. Vai preparado pra ver. Segundo colocado, Felipe. Meu segundo colocado é o Batman. Tu falou, né? É o Batman. Então, eu vou falar o meu segundo colocado. O meu segundo colocado é Drive My Car, que ganhou o Oscar de melhor filme. Ganhou? Agora eu tô em dúvida. Porque tinha aquele outro filme também
norueguês. Ele ganhou melhor estrangeiro, não ganhou? É, isso que eu tô em dúvida, porque tinha aquele filme estrangeiro, A Pior Pessoa do Mundo também, que concorreu. Ganhou melhor filme estrangeiro, concorreu ao melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro adaptado. E é outro filme desse, assim... Vão me acusar de ser cinéfilo, né, depois desse podcast, né? Tudo bem, né? Eu risco que eu corro aqui. Mas é outro filme, porque assim, pô, filme de super-herói, filme de ação, porra, legal e tal... Mas o filme que, porra, lida com sentimentos complexos, e nesse caso aqui do Drive My Car, o sentimento de luto, é um filme que realmente me moveu bastante, e é um filme que você tem que ver no cinema, porque é um filme longo, então você tem que estar meio que preso ali com ele, porque acho que muita gente que vai tentar ver em casa, de repente, ele é um filme mais lento e um filme muito longo, de repente... seja uma barreira para muita gente, mas uma grande atuação central, né? Um filme japonês que também tem língua, tem mandarim, tem coreano, enfim, e é um filme muito legal. É um ator / diretor que ele perde a esposa e aí ele aceita um trabalho para dirigir, estrelar uma peça de teatro em uma outra cidade lá do Japão, e lá eles contratam uma motorista, uma garota, para dirigir o carro para ele, né, motorista particular, e eles acabam criando um relacionamento, assim, os dois sofrendo com luto, né, mas é um filme muito bonito, um filme também que emocionante, que recomendo bastante. Se você não tiver assistido, Felipe, assista. Mas... Assistiu? Assisti. Assistiu no cinema ou assistiu no... Assisti no cinema. Faz diferença, né? Faz diferença, né? Faz diferença porque é um filme denso, né? Um filme que você precisa de concentração. Esses filmes que são mais... Eu não gosto de falar, mas esses filmes entre aspas cabeça, você precisa assistir no cinema porque você exige concentração, né? Não dá pra você assistir um filme pesado, um filme que exige concentração no streaming, em casa, porque você inevitavelmente vai se distrair com o celular, vai se distrair com luz na parede, esse tipo de coisa. Então não tem que ir no cinema. Esse é um tipo de filme que merece gastar ingresso para gastar um dinheirinho para ir no cinema. Sim, teria sido o meu melhor filme, né, do último Oscar. Eu achei que foi realmente fantástico e pesado também, né? Não pesado em cena pesada, né? Em tema, né? Sim. Provavelmente. Seu número 1. Eu fiquei em dúvida porque eu acho que o Drive My Car eu assisti em 2021. Eu não sei. Por isso eu não coloquei na lista porque eu fiquei em dúvida. Eu achei que eu assisti em 2021, mas como a gente estava falando antes aqui do início do podcast, eu não lembro. Eu não anoto os filmes que eu assisto. Então, assim, eu não tenho noção do que eu vi ano passado, do que eu vi esse ano, mas eu vi. Em algum momento eu vi o Drive My Car e... Ele saiu nos Estados Unidos em 2021, em novembro, eu tô vendo aqui. Eu não sei se no Brasil ele chegou a sair antes, eu tenho certeza que eu vi no início do ano. Eu acho que foi em janeiro, fevereiro. Ele entraria na minha lista, mas eu pensei que era 2021, então eu não coloquei. Em primeiro lugar que eu coloquei na minha Caminho do Norte, do Robert Eggers, que é muito bom. Pra mim foi o melhor filme que eu vi esse ano, porque eu sou muito fã do Robert Eggers, eu gosto muito dele, do que ele entende como cinema. Ele fez A Bruxa, fez O Farol, que são 2 filmes muito bons. São filmes de terror, e no caso do Homem do Norte, é mais de ação, mas é uma ação mais psicológica. Eu gostei bastante porque ele explora... É um tema de vingança, basicamente. O personagem do Stellan Skarsgård, que é o Viking, né? Que é o personagem principal do filme. Ele quer se vingar de uma pessoa que matou a sua família numa guerra viking, aquelas coisas de Idade Média. Mas é um filme que explora muito bem a cabeça do personagem. É um filme que é meio que, entre aspas, ele tenta imaginar o que um viking da Idade Média ele pensaria. Ele teria essa capacidade de pensar do que ele está... a capacidade psicológica, a evolução psicológica de pensar dos efeitos do que ele está fazendo nas outras pessoas, na sua própria cabeça. E são temas que o Robert Eggers trabalha bastante nos outros filmes dele, são efeitos psicológicos, o que é real, o que não é real. E ele trabalha muito bem com esse tema de vikings, né, que é um tema envolve muita mística, né, envolve muito deuses, vikings, envolve muita alegorias. Eu gostei bastante do filme porque
como cinema, foi uma das melhores experiências que eu tive nesse ano. Vou te falar que eu não assisti esse filme, porque todo mundo falando que é muito violento. É muito me violento. afastou. Eu não sou muito fã de filme que é muito violento assim, e me afastou justamente por causa disso. De repente eu dou uma chance pelo você colocou como o melhor filme que você viu esse ano. De repente eu vou confiar na sua indicação, mas a parte da violência realmente me afastou um pouco. O meu número 1, Top Gun Maverick. Eu tô chocado que você não colocou no seu top 5. Eu não assisti. Meu Deus. Eu não assisti. Fim do podcast, vamos encerrar aqui. É o filme que, cara, pra mim Top Gun Maverick foi o melhor filme que eu vi no cinema. Todos os tempos. É uma experiência cinematográfica incrível. Acho que um dos maiores feitos da história do cinema, sinceramente. A forma como eles filmam todos os personagens no cockpit mesmo, né? Nos jatos, os jatos voando mesmo, não é tela verde. Ele é muito mais... ele tem muito mais substância que o primeiro, né? Porque você tem toda a história que a gente tem, né? 30 anos, e a história faz sentido. O Tom Cruise, porra, no auge do que é ser o Tom Cruise, em um filme tecnicamente perfeito. Eu assisti 4 vezes esse filme já. Eu assisti 2 vezes no cinema, uma vez em On Demand, e assisti esses dias agora, que são no Paramount Plus. Cara, é uma grande experiência, é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. É fantástico, assiste. Porque eu fiquei pensando, pô, será que vai ser tão bom assistindo em casa, quando foi assistir no cinema? E pode, claro, você vê no IMAX é um negócio, né? Mas é muito bom mesmo em casa e... falta palavra. Eu já falei tanto sobre esse filme aqui, mas falta palavra. É um filme fantástico e... acho que se você gostou do primeiro, você vai ficar maluco no segundo. Eu não vi nem o primeiro. Não precisa ter visto o primeiro também pra ver Top Gun Maverick. Mas é isso. Então, esses são nossos 5 filmes favoritos do ano. Eu vou postar amanhã ou sexta meu top 20. Que aí eu já vou incluir alguns filmes que eu vi esse ano que não foram lançados esse ano, né? Que é a minha lista dos filmes favoritos de 2022, não dos filmes que saíram em 2022. Tem muito filme bom pra sair em janeiro agora que deve concorrer ao Oscar, né? Tipo, Fableman, né? Que é o filme da vida do Spielberg. O Babylon parece que não é bom, né? Do Damien Chazelle, mas eu vou assistir. Eu gosto do Damien Chazelle. Eu vou ver mesmo assim, mas as críticas não estão sendo muito boas. Tem alguns outros filmes ainda. Avatar. Conseguiu ver Avatar? Tentou ver? Vou ver amanhã. É muito bom também. Eu cheguei a pensar nele, mas aí o Batman foi melhor. Mas, Felipe, muito obrigado pela sua participação. Creio que o próximo podcast que a gente vai participar juntos já vai ser em 2023, então feliz ano novo pra você. Tudo de bom aí, aproveita seu fim de recesso. Feliz ano novo pra você também, Gabriel, pra todo mundo que tá nos ouvindo, e vamos... 2023 tem mais futebol americano por aqui. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta agora quinta-feira, episódio semanal sobre NBA. Sexta-feira de manhã tem o último podcast pós-Thursday Night Football, que é exclusivo para apoiadores, é o último Thursday Night Football da temporada, e o pós-rodada no domingo, como você já está acostumado. Então, até lá. Tchau.